Amém. Que as palmas possam louvar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Irmãos, Provérbios 31, a partir do 10, fala acerca de uma mulher virtuosa. Provérbios 6, Provérbios 7, muito instrui os varões, né, a não seguirem a mulher mundana. Então a gente vai ver um pouquinho disso dentro do assunto. Eu queria fazer aqui perguntas e respostas, né? Mas a gente tem poucas pessoas aqui hoje, mas a gente coloca esse assunto dentro daqui, a gente vai falar e faz essa salada boa, essa salada. O que a gente vai ver hoje é aquilo que a gente já tem visto, a gente vai reforçar, que é bom reforçar, principalmente aos irmãos da internet, pessoas que estão recebendo outro tipo de luz. Por isso que há tanta confusão acerca de casamento, acerca de divórcio, acerca de namoro, acerca de relacionamento, acerca de marido cabeça da mulher, Cristo cabeça do marido. Há tanta coisa assim que, né, é difícil, é complicado. É muito complicado porque as pessoas não entendem, não conseguem entender, e o diabo vem e ele coloca um véu posto. Paulo chegou a falar, né, pastor Isaac, que o evangelho está encoberto. Evangelho é encoberto. O Deus desse século cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Então não tem entendimento. De que maneira ele cegou o entendimento? Colocando o evangelho encoberto. O evangelho não está revelado. Está velado ainda. Véu. Colocou um véu, está velado. E a pessoa não consegue enxergar. Para os que estão vivendo nas dissoluções da vida, na obra da carne, estão vivendo aí de acordo com o mundão aí. Quando eu falo mundo, não é o planeta Terra, é o sistema que governa o planeta Terra. São os sistemas que governam os países, a moda, a internet, a televisão, as escolas. Enfim, é isso aí, isso que é mundo, é o sistema, o espírito que governa. A gente viu, já esse mês, né, que passou, nós conseguimos ver que há espíritos que controlam nações, estão ditando modas, tendências e comportamento. Essa que é a verdade. Então estão ensinando as mocinhas a se vestirem, a se comportarem e assim sucessivamente, né? Está ficando tudo comum. Então hoje a gente vai ver, no princípio não era assim. Por que o Senhor Jesus deu aquela famosa frase, né? Mas no princípio não era assim. Para ser mais específico, a gente vai ver a criação do homem e por que Deus criou a mulher. Se entendesse o princípio, não faria tanta confusão. A mulher seria o melhor presente, ela seria coigual, do jeito que tem que ser, né? Mas infelizmente não é, porque a dureza do coração do homem, esse evangelho encoberto, e vai vivendo, né, pastor Isaac, fora, a mulher fora do seu caminho, o homem fora do caminho do Senhor também, enfim. Aí vai virando essa coisa mista, essa coisa confusa, essa coisa deturpada. O casamento suportado, foi o que o pastor Isaac disse, muito suporte, né? Então infelizmente é assim que são as coisas. Deixa eu ver se eu acho aqui, acho que esse aqui, se não for a gente abre outro estudo aqui. Eu gostaria de ler uma coisa aqui para os irmãos, eu já li, mas eu vou ler de novo, que é muito bom. O irmão Brana estava tratando aqui da questão de, deixa eu ler aqui a pergunta. A questão de casamento e divórcio. Questão de marido ser cabeça da mulher. Questão do marido ser cabeça da mulher, isso mesmo. Porque o cabelo em relação aos anjos em Coríntios. A gente já estudou isso aqui. Ficamos 2 encontros estudando isso aqui. Por que então que a mulher tem que ter? Por que aquele sinal de poderio, né, em relação ao anjo? Que significa o respeito que ela tem para com o ensinador dela. Qual que é a relação do cabelo e o casamento? Que na cerimônia do Oriente,
o cabelo que foi dado no lugar do véu, o véu era posto, laçava os ombros do noivo, né, do esposo. Isso significava, num gesto, que a noiva era totalmente dele e tinha responsabilidade para com ele, e ele tinha responsabilidade para com ela. Isso que significa também a chave nos lombos de Davi, né? Nos ombros, melhor dizendo, de Davi. A chave nos ombros de Davi significa isso. É o véu. É o Senhor Jesus, é o único que pode abrir as portas para que os membros da sua igreja entrem, e só ele pode fechar. Só ele tem responsabilidade para com a igreja dele, e a igreja tem responsabilidade para com ele. É por isso que o casamento físico tipifica o casamento espiritual. Pedro deu uma verdadeira aula em 1 Pedro, capítulo 3, Paulo deu verdadeiras aulas, né? 1 Coríntios 7, Romanos 7, e Efésios, né? Efésios 5, né? E outras demais passagens. Jesus deu uma verdadeira aula também em Mateus 5, em Mateus 19, Marcos, enfim. A confusão se instala porque eles querem igualar as coisas, né? A gente vai ver aí aos poucos o que causa essa confusão, e a gente vai ler Bíblia. Se o pessoal lesse pelo menos Bíblia, não fazia tanta confusão do jeito que eles fazem, pastor Isaac. Está aí, no parágrafo 234 da mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, parte 3, o irmão Brana nos fala assim, ó: ouça você diz, bem, eu vou dizer que eu fui ensinado assim, ou seja, fui ensinado de forma errada, então eu vou continuar assim. Fui ensinado dessa forma, eu vou continuar assim, fui ensinado assim. Você conhece melhor agora. Você está tendo a oportunidade de conhecer melhor agora. Isto é correto. Se você ou alguém começar a tomar uma dose de remédio e alguém lhe avisar que é arsênico, ou seja, ácido, né? E você for em frente e beber aquilo de qualquer modo, depois disso, a culpa é sua. Concorda? Está bebendo remédio. Não, eu vou me curar, estou tomando remédio. Ô, cidadão, é veneno. Mas eu quero tomar mesmo assim, está gostoso. Então é isso que é feito. Marido, cabeça da mulher, mulher submissa ao marido, é assim que é ensinado, do começo ao final da Bíblia. Se vier outro falar coisa diferente, está errado. É por conta disso que o mundo está do jeito que está. Mulher exercendo autoridade sobre o homem no espírito feminino. Quando eu falo espírito feminino, não é afeminado apenas, não. Isso também conta. É homem feminino. Não toma as rédeas, não exerce autoridade, não toma conta dos filhos, não toma conta do lar, não põe a esposa por frente, não toma conta de nada. Deixa a esposa tomar conta e assim vai. Se ela pelo menos ajudasse o marido, sendo uma ajudadora, do jeito que Deus pôs, não é assim, meu marido, que deve ser feito, não é assim, minha esposa, que deve ser feito. Eu acho que um jovem, antes dele casar, essas coisas deveriam ser ensinadas aos jovens. Porque se a irmã não está pronta para ser submissa, e se o varão não está pronto para ser cabeça, assim como Cristo é da igreja, não deveria nem casar. Que é um casamento, que nem o pastor Isaac já nos ensinou diversas vezes, fadado ao fracasso, fadado a divórcio. Vai dar divórcio no final. É só questão de tempo. É aquela bola, vou me atrever a falar aqui de esporte, só por exemplo. É o jogador de basquete que pega a bola, ele vai fazer a cesta. E a bola já saiu errada da mão dele. Ele vai acertar a cesta? Não vai. Isso é bobagem. O casamento já começou errado e não vai dar certo no final. A não ser que coloque o Senhor Jesus no meio da coisa. Deixa o Senhor Jesus tomar conta e a irmã se encaixa na posição dela e o marido também se encaixa na posição deles no Senhor. Aí Deus começa a tomar conta da coisa. Arrependimento, justamente, né? Irmãos, gostaria aqui de que os irmãos estudassem um pouquinho comigo o seguinte. Vamos ver a criação do homem? Eu gostaria que os irmãos
tomasse a Bíblia e lesse comigo aqui, lá a criação do homem, né? Eu falei isso uma vez para um professor lá da Apostólica, a gente conversa muito. E ele não entendeu, ele não falou nada contra, mas também não falou a favor, foi uma coisa nova para ele. Mas eu vi que ele ficou assim, ele não entendeu. Literalmente não entendeu, porque o mundo faz confusão com isso. Não vamos ver a criação do homem. A mulher estava no homem. Ela fazia parte do homem. É por isso que é uma só carne. Ela veio de dentro do homem. O homem tinha nele macho e fêmea. É difícil de entender mesmo, mas é assim que Deus criou. É isso que a gente vai ver biblicamente. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Gênesis 1, 26 e 27. Leiam comigo aí, olha. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, e domine sobre os peixes. Preste bem atenção o que falou. Façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Esse plural aí não significa que estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo na criação do mundo, que nem eles ensinam, e não. Esse façamos, Deus é plural. Ele estava falando com os anjos da criação. Façamos segundo a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Quando a gente estuda os anjos, o que a Bíblia fala para a gente? Qual que é a imagem, qual que é a semelhança dos anjos? A Bíblia fala que eles são o quê? Ninguém sabe. Espíritos ministradores, que já foi dado ordens a eles para ministrar em favor daqueles que hão de crer na salvação. Pastor Isaac deu uma verdadeira aula para nós aqui diversas vezes, diversos cultos sobre anjos. Nós vimos isso aí. Anjos são espíritos ministradores. Não é o que a Bíblia fala? Então, qual que é a semelhança do anjo? Espírito. Qual que é a semelhança de Deus? Deus é o quê? O que João nos ensinou? Deus é Espírito. E aonde há o Espírito Santo do Senhor, há a liberdade, ou seja, a libertação. A melhor palavra seria libertação. Então, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, esse homem tinha que ser o quê? Espírito. Isso é óbvio. Vamos continuar o texto. Que domine sobre, grave bem essa palavra aí, ó. Domine sobre. Tá? Vamos lá. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. No 27. E criou Deus o homem à sua imagem. Primeiro ele falou façamos, agora ele cria. Verbara, criar daquilo aonde não tirar, dar forma, ou seja, trazer à existência aquilo que não existe, trazer à existência o invisível. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança o fez, ou criou, homem e mulher os criou. Presta atenção, que eu gostaria de chamar atenção para plurais e gostaria de chamar a atenção para singular. É tão fácil de ver essas coisas. Criou Deus, o que está escrito aí? O que vem a próxima letrinha que vem aí? Criou Deus o quê? O. É plural ou é singular? Um só. Concordam? É isso que a Bíblia está falando? Criou o homem. Mas depois fala que homem e mulher os criou. Mas nós acabamos de ver que esse homem era o quê? Era um homem espírito. Né? Vamos seguir o texto aí. Agora Gênesis 5. Fica tão fácil a gente ver isso agora em Gênesis 5. Versículo 1 e versículo 2. Olha o que está escrito aí. Ó. Gênesis 5, verso 1 e verso 2. Esse Gênesis 5 está falando da genealogia de Adão. Então vai às origens de Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, tá? A genealogia, a sementeira dele, a semente, né?
Este é o livro das gerações de quem está falando aí? Tem alguma Eva? Não tem. Adão. Esse é o livro da geração de Adão, o homem, né? No dia em que Deus criou, o que está escrito aí? O homem, singular. A semelhança de Deus o fez. Qual que é a semelhança? Nós acabamos de ver. Espírito. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome o quê? Claro ou não? Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou e chamou seu nome. Fácil ou não, irmãos? Sinceridade, é fácil ou não? Não é complicado de ver isso aí. Adão tinha nele macho e fêmea. E ele tinha corpo físico? Tinha corpo físico aqui, irmãos? Não, não foi falado nada de corpo físico. Então a gente não pode imaginar Adão com corpo físico. O que a gente pode imaginar é que ele era semelhante a Deus. E qual que era a semelhança de Deus? Espírito. Deus é espírito. Então não enfia corpo onde não tem. É isso que o irmão Brana falou aqui, a gente já viu na quinzena passada. O grande problema dos ensinadores da palavra é isso, eles saem fora do alinhamento. Aí querem colocar alguma coisinha própria. Aí leveda todo o ensinamento. É esse que é o problema. Não sai fora daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está estabelecendo. Se Deus falou, está falado. Não fale mais nada além daquilo. Vai só até ali. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que no dia em que foram criados. Chamou o nome desse homem e dessa mulher Adão. A crueldade do pecado é a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. Parágrafo 51, vou ler só a parte que interessa, parágrafo 51. Então, quando Deus fez o seu primeiro homem, ele era um homem espírito. Ele estava mais ou menos na classe de Deus. Ou seja, do Filho de Deus. Estava o Logos. Esse foi o primeiro homem. Por que ele falou isso aí? A primeira coisa que Deus criou foi o Logos. Quando a gente imagina Jesus lá no princípio da criação, a gente não pode imaginar o homem que caminhou 33 anos na terra, porque aquele homem que caminhou 33 anos na terra não estava no princípio da criação. Jamais esteve lá. Porque se fosse assim, a Bíblia mente, porque ela contradiz a si mesma. Acerca daquele Jesus, fala que ele nasceu naquele tempo aonde? Na cidade de Davi. Hoje vos nasceu quem? O menino, a criança, o Salvador. Hoje, e não no princípio da criação. Amém? Está compreendido? Então a gente não pode imaginar Jesus Cristo naquela figura, naquela roupagem, naquele corpo lá no princípio da criação. Jesus no princípio da criação é o próprio Criador. É o próprio Deus, é o verbo, é a palavra. E da palavra saiu o quê? Aquele halo de luz, o logos significa halo de luz. Então aquele halo de luz começou a criar todas as coisas visíveis e invisíveis. Amém? É isso daí que a Bíblia fala. Qualquer coisa fora disso é um pouquinho de fermento na coisa. E um pouquinho de fermento leveda toda coisa. Eles fazem confusão porque eles querem colocar o quê? O filho e o pai criando as coisas. O filho criando todas as coisas, ele não está como filho, ele está como criador. Ele está como progenitor da coisa. Tá bom? Ele é o princípio de toda a criação, ou seja, do novo nascimento. Essa aí é uma outra confusão que a gente vai falar uma outra hora, querendo Deus.
O irmão Brano explica sobre isso nos 7 eras da igreja, mas vamos continuar a leitura aqui. Então ele estava na mesma estatura, o homem que foi criado, o homem espírito, estava mais ou menos na mesma estatura, porque o Espírito Santo pairava sobre as águas, o Espírito Santo pairava sobre o planeta. E a gente acabou de ler lá em Gênesis 27 que o homem dominava sobre os peixes, os répteis, sobre os animais, o gado, sobre toda a terra. Então, o primeiro homem espírito que foi criado, ele dominava os animais e toda a criação. É por isso que ele estava mais ou menos, o que o irmão Brana falou, para ilustrar, para trazer ao nosso conhecimento como era mais ou menos. Adão, então, tinha um corpo físico? Não. De Gênesis 1, multiplicar e crescer e dominar a terra, sujeitar e multiplicar sobre a terra. Mas havia uma Eva? Não, como é que ele ia multiplicar se não havia nem um corpo havia ainda, quanto mais a mulher. Mas aquele espírito que ele colocaria no corpo feminino estava com quem? Nele. Era um só ser, homem e mulher, e chamou seu nome Adão. É isso que diz a palavra. Vamos seguir aqui. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vê o que está escrito aí. Eu vou ler o 5, a partir do 5, só para dar uma conotação melhor do porquê que ele teve que trazer o homem no estado físico. Você vê que é tão interessante as coisas, a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. É isso que o pessoal faz, é por isso que eles ensinam coisas erradas aí. Não ensinam um verdadeiro ensino. Por que teve que ter o homem no corpo físico? Olha, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque o Senhor Deus, o que está escrito aí? Não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Olha, engraçado, aí está vendo como é que uma coisa vai confirmando a outra? Já existiu o homem, semelhança de Deus, o homem espírito que dominava, que governava, que tinha jurisdição sobre toda a vida animal. Mas não tinha um homem físico ainda. Vamos no 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem, da onde está falando aí? Do pó da terra, os elementos, os 16 elementos, enfim. Foi se juntando ali, do pó da terra, e soprou em seus narizes um fôlego de vida. E o homem foi feito, então, alma vivente. Vê o segredo? Aí então Deus fez um bonequinho, eu estou aqui conjecturando a história, Deus fez um bonequinho de barro, o homem também agora. Tá joia? É isso aí que fala a palavra? Então vamos lá. Ainda no 2, a partir do 18, está escrito assim, ó. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora, preste bem atenção, idônea, ou seja, capaz, para ele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, então já existiam os animais, e quando Deus fez os animais, ele fez tudo em pares, um galo, uma galinha, um porco, uma porca, um cavalo, uma égua, e assim sucessivamente, um elefante, uma elefoa, assim sucessivamente. Mas só com o homem foi diferente, ele fez um homem só. Não é bom que o homem esteja só. Então, continuando a leitura no 19. E formando todo o animal do campo e todas as aves do céu, os trouxe Adão, e este ver como ele lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. Olha para a tarefinha dele. Então passou-se, a Bíblia não fala o tempo, mas com certeza ele não fez isso aqui em poucas horas, Concordam? Então ele teve uma tarefinha bem cumprida aí, Vamos lá no 20. E Adão
E Adão pôs os nomes a todo gado, a toda ave do céu, a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea. Puxa vida, não tem como a égua ser a minha auxiliadora. Não tem como a galinha ser minha auxiliadora. O homem não tinha. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Então, Deus tirou tanto um corpo do homem, ele formou um corpo feminino, com características femininas, com traços femininos, com cabelo comprido. É isso que diz a natureza. O homem é diferente da mulher, mas o que o diabo quer fazer? Coloca no coração das pessoas, primeiro na mente, depois desce ao coração, para ser iguais. Cabelo, né? Aí vão mudando cabelo, vão mudando pele, vão mudando corpo, e o diabo vai desenhando. Então é isso que acontece. Tudo contrário ao que Deus estabeleceu. É por isso que Jesus Cristo, quando ele foi confrontado acerca de casamento e divórcio, nos tempos de sua peregrinação aqui na terra, ele foi confrontado acerca desse assunto. E ele nos reportou a criação, mas no princípio não foi assim. Então nós temos que vir ao princípio e saber o que realmente Deus estabeleceu, porque o que Deus estabeleceu é o que é. E não importa o que outro fale ou o que outro faça. Amém? Então está aí. Então, quando Deus formou um corpo feminino, e aí então Deus tirou aquele espírito da parte feminina e colocou. Por isso que é a alma metade. A tão famosa alma metade. Que coisa, né? E olha o que interessante. Assim, quando Deus formou, o que Deus fez? Deus formou uma mulher e trouxe a Adão. Deus deu a mulher para quem? Deus fez a mulher, foi levar lá para o cavalo. Deus fez a mulher, foi levar lá para o elefante. Não, ele trouxe a Adão. Está claro isso aí? Então vamos lá. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, olha quem firmou o primeiro casamento da história. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha que interessante, vamos viajar aqui, irmãos. Deus já tinha dado ordem lá atrás, em Gênesis capítulo 1, verso 26, verso 27, 28, 29, para o homem dominar a terra, sujeitar-a, multiplicai sobre a terra. Agora teria jeito dele multiplicar. Concorda? Por que agora teria jeito? Tanto que é que ele já sabia da promessa de Deus, aquilo que Deus já tinha estabelecido, quando ele era apenas homem e espírito, a semelhança de Deus, que dominava sobre, agora com o corpo físico, ele podia multiplicar-se. Olha o que ele fala, vocês repararam? Olha, Deus tinha acabado de fazer uma mulher, apresentou para ele, e ele fala: essa é osso do meu osso, carne da minha carne, e será chamada mulher, portanto, do varão foi tomado. Olha para você ver a coisa, ó. Portanto, deixará o homem seu pai. Opa, já vai ter pai, já vai ter mãe, já vai ter uma descendência. Amém? Mas por que o povo não enxerga essas coisas? Porque faz mistureba de coisas. Fica colocando coisa onde não tem. Agora teria jeito. Deixará o homem seu pai. Quando fala de pai, quando fala de mãe, fala de semente. Tem semente é descendências, são filhos, filhos após filhos, semente. Amém? Então está aí. Deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos
uma só carne, mas sempre foi uma só carne. Sempre foi um só corpo. Já era o mesmo espírito. É por isso que a gente casa com a uma metade, é por isso que a gente casa por amor. Não casa com qualquer uma. E a dama não casa com qualquer um. Eu simpatizei, estou apaixonado. Não, irmão, tem que amar. Ama. Nós vimos aí, Jacó com um mês já estava amando Raquel. Serviu 14 anos de labuta. Então não é fácil, irmãos, não é fácil. É assim que são as coisas. Porque o amor tudo suporta, tudo supera. Ainda que corrompido do amor divino. É assim também no relacionamento íntimo. Então tá aí. Está vendo que agora teria condição então dele realmente multiplicar isso sobre a terra. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. A via sexual não era a opção de Deus. Eu não vou entrar nisso agora. Seria um assunto mais complexo e nós teríamos que tirar uma palestra só para isso aqui. Mas a via viria sem sexo, tá? Nós vamos descobrir que sexo veio depois. Eu vou só dar uma pincelada básica, eu não vou entrar no assunto, né? A mulher foi feita para o homem e ela tinha uma posição então igual, coigual, ajudadora, auxiliadora sobre toda a criação. Só depois da queda, irmãos, que ela passou a ser dominada. Mensagem Casamento e Divórcio, parágrafo 255, partes do parágrafo. E ele a fez para o homem, e não o homem para a mulher. Mas esse é o irmão Brana que está falando. Não, irmão, não é o irmão Brana que está falando, a Bíblia que está falando. Nós lemos assim. A mulher foi criada para quem? O que Deus decidiu? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei para ele o quê? Uma companheira, uma adjuntora, alguém que lhe assista. Um assistente, né? Então tá aí. Então ela foi criada por conta dele. Ela veio dele. Vocês sabiam disso? Que a mulher foi feita para o homem e não o homem para a mulher? O que é feito hoje em dia? Principalmente na nossa era de Laodiceia, irmãos. É assim que são as coisas? O homem vive em função da mulher. No nosso mundo, na nossa era, no nosso tempo, a mulher se tornou um Deus. Ela é cultuada, é venerada, ela é tudo. Cada propaganda de cada televisão, de cada rádio, tem que ter uma mulher. Porque ela se tornou um Deus, ela é divindade para o homem. É assim que são. O que o diabo fez? Pegou essa criação que Deus estabeleceu e fez assim, ó. Torceu. Enganou a mente do povo. É verdade ou não, irmãos? Com toda sinceridade. Vamos seguir aqui. A Bíblia ensina isso. E antes da queda, foi dado um lugar no homem de igualdade sobre toda a criação. Para começar, ela já estava nele. Deus os criou, homem e mulher, e chamou seu nome Adão. E esse Adão, que era tanto homem quanto mulher, espírito, à semelhança de Deus, dominava sobre tudo, eles faziam conjuntos. Mesmo espírito. Fez um corpo para Adão. Ele só, vendo lá o galo, a galinha, vendo o elefante, ele foi, sentiu só. Não é bom que o homem esteja só. Fez para ele a melhor coisa que Deus pôde fazer ao homem, depois da salvação, depois do Espírito Santo, uma mulher. O melhor presente que Deus deu ao homem. E no começo, antes da queda, qual a posição que ela tinha? Justamente de aquilo que Deus estabeleceu, de adjuntora, de ajudadora, de igualdade sobre toda a criação. Porém, após, irmãos, tem o rei e tem a rainha. Quem administra o palácio? A rainha. Ela que toma conta das coisas dele.
Sempre foi assim. Ele vai tomar conta dos serviços externos, do reino, e ela vai tomar conta das coisas dele. É assim que são as coisas. Né? De igualdade sobre toda a criação. Porém, após a queda, ele passou a ser governador. Ela teve que manter-se em silenciosa em todo o assunto. Vamos ver isso aonde aconteceu? Gênesis capítulo 3, verso 6. Eu quero pegar só a figura, mas nós queremos mesmo o 16. Mas vamos ler o 6 aí. E viu a mulher, ela estava vendo o que? A árvore, ela estava vendo a serpente, ela estava vendo o diabo através da serpente, a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Interessante que ela não viu o fruto da árvore, não. Ela viu a árvore, viu que a árvore era boa para alimento, para se alimentar. Era boa para se comer e agradável aos olhos. Atração física. Que coisa, né? Sentiu seduzida, atraída, o papinho da serpente estava bom, agradável. Se a gente lesse desde o verso 1, a gente vê que realmente a serpente dobrou ela no papo. É o que um galanteador faz hoje com a mulher, dobra ela no papo, né? É isso aí. Viu a árvore, né? A Eva viu a árvore e viu que era boa para se comer e agradável aos olhos. E a árvore desejável para dar entendimento, aí sim ela tomou do seu fruto e comeu e deu também ao seu marido. Veja o detalhe, primeiro ela comeu, é isso que está escrito aí? É isso, gente? Primeiro ela comeu, ó. Tomou do seu fruto e comeu, vírgula, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que será que é esse fruto? O que será que significa essa figura de linguagem comer? No mundão, no velho linguajar comer, você fala comer, eles entendem muito bem. Agora na classe evangélica fica essa bobagem de não entender o que a Bíblia fala. Aí quer inventar maçã no lugar, quer inventar bricó, quer inventar outro tipo de coisa. Aonde está escrito maçã aí? Falou que ela olhou a árvore, viu que a árvore era desejável aos olhos e tomou do seu fruto. E comeu, não é fruta, é fruto. Mas às vezes a Bíblia, é bom justificar, porque às vezes a Bíblia traz fruto como fruta. Se a gente observar desde o princípio da criação, tinha todo tipo de árvore que dava os seus frutos. Tem o fruto da terra e tem o fruto do ventre. Então tá aí. A mulher, agora o 16 que a gente quer. E a mulher disse, já é a punição, então já aconteceu a coisa. Vou matar a cobra já de uma vez e mostrar o pau. O que significa a palavra comer? Salomão nos deu uma indicação, né? Não vamos usar termo mundano, não vamos usar termo bíblico, né? Para fechar a brecha de uma vez, que está indo para a audiência mista. Vamos tapar a brecha. O que significa a palavra comer na Bíblia? A gente pode usar a expressão comer como prostituição, como adultério. Salomão usou. Provérbios capítulo 30, verso 20. O caminho da mulher adúltera é assim. Ela come, figura de linguagem, ela come, depois limpa a sua boca e diz, não fiz nada de mal. Aí Salomão usando o verbo comer, para ato, para coisa. Está claro, irmão? A Bíblia fala de fruto, tem várias passagens, vou ler só um só. Vamos ler lá. O pessoal nunca parou para imaginar por que será que Jesus teve que vir do nascimento virginal? Porque exatamente o primeiro nascimento que teve foi do nascimento sexual, pervertido. Então ele teve que desfazer o que Adão fez, tomou para si lá na frente. Na verdade foi a serpente
e Eva. Mas Adão também comeu do fruto com ela, ou seja, comeu do adultério com ela. Concordou e praticou o ato depois. O que a igreja no espiritual faz, né? Que aquele que se ajunta com a meretriz se faz um corpo com ela. Foi por isso que a culpa do... Irmãos, eu gostaria de trazer isso, não vai dar prazo aqui agora, porque já excedeu o tempo. Mas semana que vem, quinzena que vem, perdão, a gente continua esse assunto. Você vai ver que é o adultério da mulher que faz a terra pecar, que faz a chuva, que faz o céu reter a chuva. Eu vou mostrar isso para vocês dentro da Bíblia. Mas quando o homem aceita o adultério da mulher, é ele que torna o culpado por ela. Ele assume a responsabilidade. Foi isso que Adão fez. Mas isso aí fica para a quinzena que vem. A gente estuda isso aí. É hiper importante estudar isso aí. Vamos lá, o fruto olha para você aqui que Deus falou acerca de Maria. E falando acerca dela, né? E exclamou, estou lá em Lucas capítulo 1, verso 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então existe fruto de ventre também. Exatamente, Cristo é o último Adão, justamente para desfazer o que o primeiro Adão fez, tanto em termos espirituais e tanto em termos físicos. Adão aceitou o adultério, praticando o ato com a sua esposa que veio de adultério. Ele assumiu a responsabilidade pelo adultério. Ela tinha já se misturado a semente com a serpente. E para quem não concorda, o pessoal da internet, é só ler Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu já estou aqui perto, eu vou ler de uma vez. E porém é Deus falando com a serpente. É Deus trazendo a paga para a serpente. Deus falou com o homem, o homem falou: não, foi a mulher que tu me destes. Aí Deus foi na mulher e falou com Eva: foi a serpente, enganou e eu comi. Pratiquei. Aí depois ele foi na serpente. E quando Deus foi na serpente, olha o que ele falou com a serpente. Eu não vou ler nem o versículo todo. Só metade dele prova a semente da serpente. Prova uma descendência na terra, né? Isso aqui é Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu gosto de frisar isso aí. Ainda mais esse pessoalzinho que gosta de ficar fazendo comentário embaixo, vai ler Bíblia. Aí, ó. E porém inimizade entre ti, ele está falando com quem? Com a serpente. Viu, serpente? E a mulher, no caso Eva, e entra a tua semente. Morreu a coisa. Vou pôr inimizade entre a tua semente, o teu filho, a tua descendência e a descendência dela. E para quem não concorda, é linhagem física e linhagem espiritual. É por conta disso que diminuiu o tempo de vida do ser humano, porque começou a intermisturar os elementos, o sangue, a questão é sanguínea. O homem passou a ser de menos dias, porque começou a misturar sua semente. Isso está tão claro, no dilúvio mesmo Deus fala isso aí. Quando os filhos de Deus começaram a misturar com as filhas dos homens, as filhas dos homens é a descendência, não é de anjo encarnado não, que anjo não pratica sexo. Esse povo inventando, não sei, vai inventar um monte de coisa. Jesus falou que nós seremos como os anjos, não nos daremos em casamento. A base do casamento é o relacionamento íntimo conjugal. A base do casamento é isso aí. Tá joia? Então tá aí. Eu gostaria de passar ao pastor Isaac e a gente continua quinzena que vem, querendo Deus. É interessante que eu coloquei aqui, ó, é por causa do gene da vida. Ele falou de sangue, né? Aí entrelaçou o gene da vida da parte da serpente com o gene da vida de Cristo. Por isso criou o homem espiritual, o gene da vida. A semente é a pessoa. Não é isso? É, irmão Rafael? Agora, o gene da vida de Deus, na semente, e o gene do adversário. É o negativo, né? É vida de incredulidade. Entenda. É o pai. É o pai da mentira.
2 gêneros, não que ele criou, ele perverteu. Agora, a coisa interessante, hein? Pode. É até bom falar isso aqui. O próprio Senhor Jesus ensinou isso aí, lá em João 8. Quando ele foi falar da linhagem, se a gente perceber, entre linhas, ele fala da linhagem sanguínea, da linhagem espiritual e fala da linhagem física. Porque ele falou, ó, vosso pai é o diabo, e falando para aqueles que não criam na palavra, porque não tinham semente palavra, não tinha semente incorruptível dentro deles. Tinha semente corruptível, né, que é a semente de discrepância. Falou com eles assim, vós tende por pai o diabo. Aí que está a frase, chave. Ele foi homicida desde o princípio. O que é princípio? Gênesis. Qual que é o primeiro homicídio do princípio? Ou seja, qual que é o primeiro homicídio de Gênesis? Qual que é o primeiro homicídio? Caim matou Abel. Veio da linhagem de Caim. Você pode ver que só tinha a serpente, Adão e Eva. Uma vez eu falei isso com um varão, hoje ele é pastor. Hoje ele já entende, já aceita. Eu falei isso com um varão. Eu falei, irmão, vamos pegar os algozes do livro de Gênesis. Quem que tinha lá? Serpente. Vamos pegar outro. Adão, Eva. Só tinha os 3, não é? Não é isso que o relato bíblico nos conta? Pega o relato de Gênesis capítulo 3. Tem mais alguém? Então por que a gente vai enfiar mais alguém ali? Não tem. Então não enfia alguém ali. Não tem como. Só tem os 3. E nasceram quantos filhos desses 3? Abel e Caim. Um deles é do maligno. A própria Bíblia já fala. E um deles é semente da serpente, que o próprio Deus. Gênesis capítulo 3, verso 15. Só tinha Abel e só tinha Caim, e um era da serpente, qual que era? Depois vem o Senhor Jesus falando, e ele foi homicida desde o princípio. Qual que é o primeiro homicida de Gênesis? É só espiritual? Para quem é só espiritual? Não, é físico também, meu querido. É espiritual e físico. O diabo tem que entrar em alguém para matar alguém, né? Pelo amor de Deus. Creio na palavra. Agora, coisa interessante, ele tomou Adão